Johannes Kepler vem mostrar suas leis durante a Idade Moderna, no período conhecido como Renascimento cultural e científico. Kepler afirma 3 leis: a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. Essas 3 leis confirmam o que Copérnico disse, que é o modelo heliocêntrico, no qual Hélios, o Sol, está no centro do sistema solar e os planetas conhecidos como a Terra giram ao redor deste grande astro. Porém, não é durante a Alta Idade Média, por isso a letra A não está correta. Ptolomeu, por outro lado, é aquele que durante a Idade Antiga defende o modelo geocêntrico. Portanto, as alternativas B e C estão em desacordo, sobrando apenas a alternativa D como a alternativa correta da questão 59. Bom, pessoal, agora vamos resolver a questão número 60 da nossa prova, e ela é uma questão de cinemática. Você tem a distância aqui da Terra a uma estrela qualquer, e você tem a velocidade que um foguete, que é essa velocidade aqui, 1,5, 10 a quarta, que um foguete atinge numa viagem entre a Terra e esta estrela. Qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Aquela básica de velocidade. Então é velocidade, está vendo aí? É delta S sobre delta T. Lembra dessa fórmula? Beleza. Com esta fórmula, nós podemos reescrever e ter o seguinte aspecto: delta T é igual a delta S sobre V. Nós só trocamos aqui, né? Eu só troquei essas duas coisas aqui. Esse outro formato vai ser utilizado para a equação. Esse aqui que você acabou de ver que eu destaquei. Bom, você tem aqui velocidade em metros por segundo e delta S em metros. Então, o tempo vai aparecer em segundos. Vamos então utilizar essa fórmula. E como que fica a conta que nós precisamos fazer? Vai ficar assim: delta T é igual a 9 vezes 10 a 18ª, dividido por 1,5 vezes 10 a quarta. Lembra disso? Que é o que a gente acabou de fazer aqui. Prosseguindo, vamos ter delta T é igual a 9, eu vou transformar em 90, vamos dar uma casa para lá. Então aqui embaixo também tem que transformar em 15. Então eu multipliquei tudo em cima e embaixo por 10. Então aqui é 10 a 18ª e 10 a quarta. E aqui 15. Se você verificar aí nas pontinhas, isto dividido por isso dá exatamente 6. E aqui dá 1. Simplifiquei, né? Ou dividir, tanto faz, como você quiser. E aqui, como que faz isso aqui? Bom, divisão de potências de mesma base. Pega os expoentes e subtrai. Então, na verdade, eu estou fazendo isso aqui. Menos 4. Certo? Que é aqui embaixo. O final, o resultado vai ser 6 vezes 10 a 14ª potência segundos. Tá, mas esse resultado não aparece pra gente nas alternativas, porque você tem que fazer uma conversão. Faremos a conversão agora. E a conversão é a seguinte: veja, 1 ano equivale a 3 vezes 10 a 7ª segundos, ok? Tá vendo ali? 1 ano equivale a 3 vezes 10 a 7ª segundos. Um número x de anos equivale a 6 vezes 10 a 14ª segundos, que é o que a gente achou aqui. Agora, multiplicando em cruz, achamos o que? Achamos 6 sobre 3 vezes 10 a 14ª menos 7. Ah, por que menos 7? Porque eu dividi aqui por 10 a 7ª, tá? Dividir é a mesma coisa que subtrair aqui, 14 menos 7. E o resultado, que você já conhece, é 7. E 6 por 3, isso aqui é 2. Então o x dá exatamente 2 vezes a 17, vezes 10 a 10 a 7ª potência anos. Então você tem aí míseros 20 milhões de anos. Pouquinha coisa, né, gente?
20 milhões de anos para percorrer essa distância aqui, nessa velocidade. Então, a alternativa D da nossa questão. Chegamos à questão 61, e você tem aqui uma estrela com as mesmas dimensões da Terra, achatamento, massa, raio, etc., ou próximas. Então supõe-se que a aceleração da gravidade vai ser próxima também. A nossa é aproximadamente 10, então essa aqui vai ser próxima desse valor também, não muito diferente. Você tem um exemplo de queda livre. Você sabe que um objeto está a 54 metros do chão. Quando ele cai, ele leva 3 segundos para cair. Então você quer saber qual é a aceleração da gravidade. A fórmula que a gente utiliza do movimento uniformemente variado é o sorvetão. Qual que é o sorvetão? Vou pôr aqui, ó. Então aqui é a fórmula que eu vou colocar para vocês. Então S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Lembra da fórmula? Não pode esquecer isso aqui, é muito importante. Queda livre. Velocidade inicial é 0, espaço inicial é 0. Então isso aqui é 0, isso aqui é 0. Qual que é o resultado dessa fórmula? Ela vai ficar assim: S é igual a T quadrado sobre 2. Este é o resultado da fórmula que a gente precisava obter. Sabendo que a altura é igual a ΔS, o próprio S é 54 metros, e sabendo que o tempo é 3 segundos, conseguimos calcular a aceleração. Como que faz, então? Então aqui, vou fazer aqui as contas, então. Bom, 54, que é o S, é igual a vezes 3 ao quadrado, 9, dividido por 2. Passando a multiplicação aqui, fica 108 é igual a 9 vezes A. Tudo bem até aqui? Passando para cá, fica A é igual a 108 dividido por 9. Portanto, a gente vai ter o A é igual a, 12 metros por segundo ao quadrado. Você tem aqui a solução do nosso problema. A aceleração da gravidade é 12 metros por segundo ao quadrado, que é próxima do que eu falei aí da Terra, como diz o enunciado. A alternativa da nossa prova é a alternativa C. Só uma última questão: metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque aqui em metros aqui é segundos. Então você já está utilizando unidades no sistema fundamental de unidades. Chegamos à questão 62, na linha do texto aí que nós lemos para as primeiras questões aí que apresentamos. Bom, tem aqui informações a respeito desta estrela aqui. Vai cair a temperatura de 2.700 para 700 graus. Ele quer saber, na verdade, quanto gasta de energia para fazer isso. Por que gasta? Porque a temperatura está indo da final para a inicial, é uma temperatura maior para menor. Então aqui a variação é negativa, não tem problema. Não é que a temperatura é negativa, mas a variação é negativa. Então não estranhe se aparecer na conta um negativo no final do que é a quantidade de energia que nós vamos calcular, porque evidentemente vai ser negativo, está perdendo energia para a temperatura ficar mais fria, digamos assim, menor, né? Vamos falar a palavra mais correta. Um conceito aqui que vocês não podem esquecer é o seguinte: calor específico, QMC delta T, que é temperatura, não é tempo. Calor específico sensível, calor específico, calor sensível, o que você quiser. Isso aqui mede a quantidade, ou melhor, isso aqui fornece para a gente a quantidade de energia para você fazer uma transformação de temperatura, para ir de uma temperatura para outra, quando o corpo tem uma massa tal e um calor específico, uma constante determinada lá. Qual que é a constante aqui? 0,5, mesma coisa, quilojoule. Tá vendo que aqui tem quilograma e Celsius? Aqui tem quilograma e aqui tem Celsius, então o resultado vai ser em quilojoule. Aqui. Tá? Geralmente aparece joule, vai aparecer joule aqui. Caloria aqui, etc. O que é importante você não esquecer também é do seguinte: tem um outro calor, que é o calor latente, mas o calor latente não usa. Essas são as duas fórmulas que a gente utiliza em calorimetria, em física. Mas por que tem as duas e qual que usa? Essa aqui usa quando você tem mudança de estado. Então a gente não está trabalhando com isso, a gente está trabalhando apenas com mudança de temperatura.
Então é calor específico sensível, ou calor específico, o que você quiser. Outra coisa, tem fórmulas de energia. Por exemplo, energia quadrada sobre 2, trabalho e tal. Mas nesse caso, como você tem um calor específico, essa que você vai usar. Esse é o critério de escolher essa fórmula aqui. Vamos escolhendo essa fórmula, calcular a quantidade de calor perdida. Ele vai fornecer a quantidade de calor perdida. Então, vamos lá. Q, coloco N de massa, que é o 6 vezes 10 a 24. O C é 1 sobre 2. E o ΔT é menos 2.000. Vou tirar o menos para cá. Vou colocar aqui, ó, menos 6. Tanto faz. Aqui eu divido por 2. Fica 1. Aqui divido por 2 fica 1.000. 1.000 é a mesma coisa que 10 a terceira. Então fica 10 a terceira. No final vai ter o quê? Vai sobrar simplesmente 6 vezes 10 a 24, menos, vezes 10 a terceira. O que é isso aqui? É menos 6 vezes 10 ao quê? 24 mais 3 dá 27. O que? Qual que é a unidade? Eu falei? Quilojoules. Não aparece negativo lá para você na resposta, que é a alternativa B. Mas o sinal de menos aqui está mostrando para a gente que está perdendo energia, que é o que está de acordo com o exercício. Então, este aqui é este aqui é o formato da resolução que você precisa para a questão 62. Chegamos aqui à questão 63, uma questão que diz o seguinte: em filamentos, como este aqui amarelo, digamos assim, filamento é uma linha, digamos assim, uma linha reta, uma linha curva. Digamos assim, uma unidade de comprimento. Nessa unidade de comprimento existem informações gravadas no CD. Que tipo de coisa faz aqui, por exemplo? Então, uma linha qualquer, pode ser curva, não importa. Cada 0,2 micrômetro é 10 a menos 6 metro, tá? Cada 0,2 micrômetros de espaço tem uma unidade de informação aqui. Então, cada pedacinho pequenininho tem uma unidade de informação. Precisamos saber, então, primeiro, quantas unidades de informação tem esse disco amarelo aqui, ou melhor, esse círculo amarelo. E para isso a gente precisa calcular o perímetro do círculo. Vamos começar então com o perímetro. O perímetro é 2π vezes R. Quem que é R? 3 centímetros. Então, como ele pede para fazer o π aproximadamente 3, isso aqui dá 2 vezes 3 vezes 3, isso aqui é 18 centímetros. Então o perímetro é 0,18 metro. Tá bom? Guardar essa informação. Metro, né? Dividir por 100. Agora que a gente tem um perímetro, precisamos calcular a quantidade de informações ou a quantidade de unidades de informação que estão guardadas nesse filamento do CD. Veja, uma unidade de informação ocupa, aqui não é, uma unidade ocupa quanto? 0,2 vezes 10 a menos 6 metro. Se nós tivermos x unidades que equivalem a 0,18 metros, ou metro, melhor dizendo, no singular, porque não tem nenhum aqui, quantas unidades há de informação? Fazendo a regra de 3 aqui, você vai ter x igual a 0,18 dividido por 0,2. Isso aqui, vamos andar uma casa direita. Você vai de cima e vai de baixo. 1,8 sobre 2. 18 sobre 2 dá 9, então isso aqui dá 0,9. E o restante aqui? Bom, é 10 a menos 6 embaixo, estava aqui, 10 a menos 6. Aqui não, né, ainda. 10 a menos 6 embaixo, dividindo, é a mesma coisa que multiplicar por 10 a sexta. Então, no final, quantas unidades de informação você tem? Você tem 9 vezes 10 a quinta U. Então, você tem 9 vezes 10 a quinta unidades de informação nesse filamento de 3 centímetros aqui amarelo. Por fim, você sabe que a frequência é 120 Hz. Sendo que a frequência de 120 Hz significa que em 1 segundo ele anda 120 voltas. Ó, então Hz. 1 Hz é o número de uma volta a cada 1 segundo.
125 Hz é a mesma coisa que 120 voltas em 1 segundo. Portanto, ele dá 120 voltas em um único segundo. Sendo assim, quantas unidades de informação ele consegue ler? Ele consegue ler isso aqui, que é uma volta completa, vezes 120. Então você vai ter 9 vezes 109, desculpa, unidade aqui é 9 vezes 10 a quinta vezes 120. O zero aqui vai para mais, um zero aqui em cima, então fica 12 vezes 9, 12 vezes 9, você vai fazer aqui, 18, vai 1, 108. Já fizemos algum exercício anterior aí. Então isso aqui dá 108 vezes 10 a quanto? 5 mais 1, 6. Só que na alternativa você tem 1,08. Então você passa para cá, aqui, e aqui você adiciona duas casas. Então você tem uma unidade 1,08 vezes 10 oitava unidades de informação em 120 voltas, ou seja, em 1 segundo aquele leitor óptico vai ler essa quantidade de informações naquele filamento amarelo. Chegamos à questão 64, uma questão de hidráulica. Você está vendo aqui o esquema, é muito próximo do que você viu no enunciado, mas não tem essa parte circular, vocês vão entender por quê. Quando você pisa no P1 lá no canto, que é no pedal, você aciona um líquido, ele transmite essa força, e ele vem e aciona alguma coisa aqui, um freio, que para a roda no P2. Se não tivesse isso aqui, digamos, ou se isso aqui fosse uma coisa que não mudasse a força, seria inútil, porque nós estaríamos pressionando lá, e a gente teria que gastar toda a energia que a gente pressiona lá para parar a roda. E a ideia é, na verdade, que você utilize um freio, um pedal, com menos energia, você já para com bastante rapidez a roda. Então isso aqui amplifica a força que você faz lá sobre a roda. Essa é a ideia. Como faz, então? Por exemplo, pressão é força sobre área. Lembra disso? Pressão, força sobre área. A pressão em 1 é igual à pressão em 2. Mas por quê? Princípio da transmissão de pressão, transmissão de energia, enfim. É um princípio em hidroestática. A pressão em 1 é a mesma pressão em 2. Lembra quando você tiver elevador hidráulico, por exemplo, vou fazer um pequeno esquema aqui. Mesmo que as dimensões sejam diferentes, a pressão aqui é igual aqui. É o mesmo princípio. Então você vai utilizar esse princípio para fazer a conta que você quer. O que você quer? Você quer F1 sobre F2, uma comparação entre as duas forças. Então eu sei primeiro que o quê? P1 é igual a P2. Isso é um fato, já que eu conheço. Quem que é P1? P1 é força 1 sobre área 1. Quem que é força 1? É a força que eu faço lá na ponta. Área 1 é a área dessa seção aqui no pequeno pistão. Mesma coisa para a pressão 2. Pressão 2 é força 2, área 2. Força 2 é a força aqui nesse ponto e a área é a área da seção. Por isso que eu desenho os círculos, porque na verdade é um círculo, é um cilindro, né, melhor dizendo. Mas você não está vendo aí. Mas ele fala de diâmetro. Então diâmetro só pode ser de alguma coisa circular. Prosseguindo aqui, olha aqui. Eu tenho as igualdades. Então eu tenho F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, correto? Passando o F2 para cá, vai ficar F1 sobre F2 e o A2 para lá, o A1 para lá, perdão. Então eu vou ter esta relação. Essa relação é justamente aquela que a gente quer. F1 sobre F2, eu comparar a força do pedal com a força que o freio fará aqui na roda. Prosseguindo com as nossas contas, vou apagar aqui e vamos continuar a nossa conta aqui para a gente terminar aqui. Bom, quem que é a área 1? A área 1 é a área da seção lá, circular, com o diâmetro L. Então raio é L sobre 2. Então a área 1 é igual a π L sobre 2 ao quadrado. E a área 2 é π, que é a área dessa seção aqui. Quem que é o diâmetro? 2L, então raio é L ao quadrado. Fazendo a área 1
sobre área 2, que é o que a gente quer, que é força 1 sobre força 2, é π L ao quadrado sobre 4, porque se eleva aqui também, tudo isso dividido por π L ao quadrado. Agora veja, π cancela, L ao quadrado cancela, L ao quadrado cancela, sobra então 1 sobre 4, ou seja, essa força é 1/4 dessa força, beleza? 4 vezes essa força é essa aqui. No final então você tem F1 sobre F2 igual a 1 sobre 4, que é o que a gente queria. Essa alternativa é a alternativa A. Na questão 65, nós precisamos apenas calcular o trabalho, que vai fazer uma frenagem, né? Então você tem um ponto aqui, que está uma velocidade de 72 km/h, e até parar quando a velocidade é 0. Essa aqui é a conta. Está enxergando aí, beleza? Como esse aqui é o nosso problema, trabalho não funciona, a fórmula do trabalho é FD cosseno θ. Ah, mas está falando trabalho, mas tudo bem. Utiliza a fórmula de energia, a mesma coisa. Energia cinética é mv² sobre 2. Você não está trabalhando com energia potencial, nada disso, com energia cinética, porque é energia de movimento. Por que energia cinética? Porque você tem a massa, que é de 1.000 quilos, ou de 1 tonelada, e você tem a velocidade. A única coisa é que massa está em quilograma, a velocidade está em km por hora. Precisamos transformar em metros por segundo para sair joule, que é a unidade das alternativas. Vamos fazer então? Acho que algum que de cabeça, mas 72 km por hora é a mesma coisa que 72 vezes 10 a terceira metros. Uma hora tem quantos? 3.600 segundos, metros por segundo. Ó, se eu fizer aqui, eu cancelo esses dois. Então fica 1000 dividido por 100 dá 10. 36 dividido por 36 é 1. Vou fazer outra cor aqui para vocês enxergarem melhor. E aqui, dividido por 36 dá 2. 2 vezes 10, 20. Então isso aqui é 20 metros por segundo. Este é o resultado da nossa conversão aí. Sabendo que a velocidade é 20 metros por segundo, qual é a energia? Então vou apagar aqui para a gente continuar as contas. A energia cinética é 10 a terceira quilos, tá? Vezes 20 ao quadrado. Então 20 vezes 20. Tudo isso dividido por 2. Vamos lá simplificar. Aqui vai 1, aqui vai 10. Quantos zeros você tem? 1, 2, mais 3, 5. Então você tem 10 a quinta e 1, 2 aqui multiplicado. Então tem 2 vezes 10 a quinta joules. Qual que é a resposta aqui? A resposta é a letra B. Ah, só uma coisa, para fazer uma explicação aqui, para finalizar o nosso problema. Isso aqui é energia neste ponto. Beleza, não é energia aqui. A roda trava, ele está falando. Então o carro não está mais fazendo nenhum movimento, nenhuma força. O que está agindo agora é o atrito com o asfalto. Então, nesse momento, toda essa energia, aqui vai a velocidade zero. Velocidade zero é energia zero. Aquele diferencial. Então, obviamente, tudo que ele gastou aqui é a energia que ele estava aqui, menos a energia que estava aqui, que é zero. Então, o total para parar é a própria energia cinética neste ponto.